Olá, sejam bem-vindos! Até que enfim é sexta-feira, como muitos dizem por aí, até que enfim estamos de volta para mais uma edição do nosso programa Fagulhas de Luz, o nosso momento diário de reflexão. Hoje é sexta-feira e nessa semana nós passamos aí por várias situações com o tema, o mote principal, milagre. E na sexta-feira não seria diferente, Sidney. A pergunta dessa sexta-feira, que encerramos essa semana com mais um Fagulhas de Luz, é a seguinte: quais seriam os prodígios realizados por grandes médiuns que poderiam ser considerados milagres? Seja bem-vindo ao Fagulhas da sexta-feira. Existem inúmeros. E a própria Igreja Católica tem lá no Vaticano um museu em que ela relaciona os milagres. Aqueles que eram milagres e serviram de motivo para a canonização de muitas criaturas, hoje, à luz da doutrina espírita, nós chegamos à conclusão que eram apenas médiums, criaturas que tinham faculdades para curar, para levitar. Antônio de Pádua, por exemplo, estava muito distante, na Itália, e eis que ele se transportou. Ele estava dando aula para os seus alunos, em dado momento ele parou, fechou os olhos, e os alunos já estavam acostumados que ele, em dado momento, entrasse em êxtase, eles ficavam quietinhos. Ele se transportou para Portugal para defender o seu pai, que estava sendo injustamente julgado por um crime. Ele foi lá, defendeu o pai e voltou para Pádua, para a Itália. Tornou-se não o santo casamenteiro, mas um santo milagreiro que pôde transportar-se. Ora, como este caso, nós temos dezenas, centenas de outros casos. Temos, por exemplo, um caso de uma evangélica chamada Rosemary Brown. Gostaria que você pesquisasse qualquer hora a respeito, Theo, Uhum. que recebia partituras extraordinárias dos grandes gênios da música universal. E qual a explicação que se dava? Porque ela tinha uma cultura limitada. Uma das peças que ela recebeu, para você ter ideia da complexidade, ela, como pianista, jamais conseguiu interpretar. Tamanha a complexidade da peça. Milagre. Aí, muito tempo depois, alguém conseguiu tocar aquela música. Ora, a vinda de um espírito numa igreja evangélica para Rosemary Brown era considerado um feito extraordinário. Mas se você olhar pela ótica espírita, considerando que Deus está autorizando espíritos superiores a se aproximarem, e aquela mulher tinha faculdade, tinha condição de assimilar a mensagem que lhe era passada, vamos dizer que é um milagre. Na verdade, uma simples comunicação mediúnica. Simples que eu digo quanto ao conceito, complexa quanto ao conteúdo que os espíritos superiores conseguiam passar através daquela criatura que era considerada uma milagreira, mas, na verdade, era uma excelente médium com condições interiores. Ela conhecia música, mas não tanto para trazer aquelas composições de Chopin, por exemplo, extraordinárias. Milagre? Não. Uma simples manifestação dos espíritos. E com isso, nós vamos encontrar muitos prodígios na história da humanidade em que criaturas foram consideradas santas. Por outro lado, muitas mulheres foram queimadas porque foram consideradas bruxas, Hum. simplesmente porque elas podiam falar com os espíritos.